Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, mais uma semana, de estudos. Como vocês já sabem, eu sou a professora Jane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana de estudos. E vamos então, a partir de agora, dar continuidade ao nosso conteúdo. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 3 com o título Sol, Terra e Lua. Conteúdo esse avaliativo do nosso segundo bimestre. Então vamos lá, meus queridos, dar continuidade aos nossos estudos. Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada a professora estava então ministrando conteúdo, falando um pouquinho sobre os movimentos que a Terra realiza. Então, a Terra, ela realiza dezenas de movimentos, só que existem 3 movimentos fundamentais, que é o movimento de rotação, o movimento de translação e o movimento de precessão. Como nós vimos, o movimento de rotação é um movimento em que o nosso planeta Terra, ele gira em seu próprio eixo. Movimento esse que dura cerca de 24 horas, Movimento que dá origem aos dias e às noites. Então, se temos os dias e as noites, é graças a esse movimento que o nosso planeta Terra realiza, que é o movimento de rotação, que dura em média um valor arredondado de 24 horas. Outro movimento também que é fundamental da gente estudar é o movimento de translação. O movimento de translação nada mais é o movimento em que o planeta Terra ele gira ao redor do nosso Sol. Como vocês já aprenderam, estudando um pouquinho sobre os modelos cosmológicos, o modelo heliocêntrico é o modelo que descreve com mais perfeição o nosso sistema solar, em que o Sol é o centro do universo e os outros astros giram ao redor desse Sol, no movimento chamado de movimento de translação. Esse movimento de translação em que a Terra ela gira ao redor do Sol é um movimento que dura em média num valor arredondado de 365 dias. E isso quando o ano não é bissexto. Se ele for um ano bissexto, ele faz uma contagem de 366 dias. Outro movimento também que nós estudamos na semana passada foi o movimento de precessão. Que movimento é esse? É um movimento em que a Terra está inclinada num ângulo de 23 graus, Ela está em um ângulo inclinado de 23 graus. Então, nós aprendemos que a Terra, ela não fica num movimento, ela não fica numa posição vertical perfeita. Então, há essa inclinação da nossa Terra. E ela se inclina no ângulo de 23,5 graus. E, ao mesmo tempo que ela se inclina nesse ângulo de 23,5 graus, ela faz esse giro. Ela faz esse giro no seu próprio eixo. E esse movimento de precessão é um movimento que dura cerca de 26 mil anos. Ou seja, um movimento que demora muitos anos. Outro fator também, outro ponto também que vimos durante a nossa aula da semana passada, estudamos também um pouquinho sobre as estações do ano, As estações do ano, que são que nada mais são subdivisões, que seguem padrões climáticos durante o ano. E aí nós vimos que essa estação do ano, ela vai depender de local para local e principalmente da latitude, altitude e quantidade de água daquela região. Então, são características que vão ocasionar essa diferença desses padrões climáticos em cada região do nosso planeta, ou em cada região de cada país. Então, dependendo desses fatores que eu acabei de citar,
características locais, né, como a latitude do local, a altitude do local, a quantidade de água daquela região, ela vai provocar, né, um padrão climático naquela região. E aí esses padrões eles vão se subdividir durante o ano, criando então as famosas estações do ano. E aí nós aprendemos também, né, que as estações do ano elas são 4, que são verão, inverno, outono e primavera. São então as 4 estações do ano. E aí nós vimos também que existem 2 fatores, né, que provocam essa existência das estações do ano, que são as diferentes posições dos hemisférios, né, hemisfério norte e hemisfério sul, né. Um fator que causa essa existência das estações, principalmente, é o movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra gira em torno do Sol, e principalmente a inclinação do eixo da rota do nosso planeta. Então, essa questão da inclinação, né, do nosso planeta Terra, quando a gente fala em relação ao seu eixo, é um dos fatores principais que vai ocasionar a questão das estações do ano. Por quê? Porque se não houvesse essa inclinação do eixo da Terra, o que aconteceria? O nosso planeta ele receberia a luz solar, né, energia solar, de forma por igual. E aí, automaticamente, as estações, né, as características, os padrões climáticos seriam o mesmo que a gente dividisse, né, esses períodos durante o ano, a questão dos padrões climáticos ele ia ser o mesmo. Por quê? Porque o nosso planeta ele estaria recebendo a mesma quantidade de energia solar, ou seja, estaria recebendo a mesma quantidade de iluminação vinda do nosso Sol. Por isso que essa inclinação do nosso planeta Terra, nesse ângulo de 23,5 graus, é de extrema importância, porque é graças a essa inclinação que os raios solares eles não chegam ao nosso planeta na mesma intensidade. E com isso vai ocasionar o quê? A caracterização das estações do ano, né? A partir dessa inclinação, eu tenho então as estações do ano acontecendo. Por quê? Porque os raios solares eles não chegam nessa mesma intensidade. E aí, outra coisa que a gente viu, né, na nossa aula também, que foram os equinócios e os solstícios, né? Equinócios, eles são períodos em que o nosso planeta Terra ele está recebendo a mesma quantidade de luz solar, né, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, os equinócios, eles são períodos em que a Terra ela recebe a mesma intensidade de luz solar, por isso que é chamado de equinócio, né? Ou seja, não há essa variação de luminosidade recebida no Polo Norte e no Polo Sul, ou seja, o planeta Terra recebe a mesma intensidade de iluminação solar nos equinócios. Aí eu tenho o equinócio do período do dia 20 a 21 de março, que caracteriza, né, o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. E aí, nesse momento, os dois hemisférios eles estão sendo iluminados de forma por igual. Tenho também o equinócio de 22 a 23 de setembro, que no hemisfério sul eu já tenho o início da primavera, e no hemisfério norte já tem o início do outono, ou seja, o inverso, né? E nesse mesmo período, né, do dia 22 a 23 de setembro, eu tenho o período de equinócio, né, acontecendo também, em que os raios solares eles chegam na mesma intensidade, ou seja, os dois polos, o polo norte e o polo sul, eles estão sendo iluminados de forma igual. Outra coisa que nós vimos também durante a nossa aula foi os solstícios, né?
solstícios do dia 20 a 21 de junho, né? Que são chamadas de solstícios de inverno, em que nesse período do dia 20 a 21 de junho eu tenho o início do inverno no hemisfério sul, e no verão eu tenho o início da estação verão, e aí nesse momento o hemisfério norte ele é mais iluminado que o hemisfério sul, é por isso que nesse período do dia 20 a 21 de junho, né, eu tenho os solstícios de verão, né? Por quê? Porque no hemisfério norte eu tenho o verão acontecendo e no hemisfério sul eu tenho o inverno. E lá no dia 22 a 23 de dezembro, eu tenho o solstício, né? Que no hemisfério norte, eu tenho já o inverno iniciando e no hemisfério sul, eu já tenho o verão, ou seja, ao contrário. Então, no solstício do dia 20 a 21 de junho, eu tenho o solstício de inverno, que é quando está acontecendo no hemisfério sul o inverno, e no hemisfério norte eu tenho o verão, e nos dias 22 a 23 de dezembro eu tenho os solstícios de inverno, né? Que é o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. E aí a gente sabe que nesses períodos de solstício, né? Por exemplo, no solstício do dia 20 a 21, o hemisfério norte está sendo mais iluminado do que no hemisfério sul. É por isso que nesse período o hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Já no solstício do dia 22 a 23 de dezembro, o hemisfério sul ele já está sendo mais iluminado e o hemisfério norte pouco iluminado. É por isso que nesse momento o hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno, justamente pela questão da luminosidade que chega àquela região, àquele polo. E vamos hoje então, né, para a nossa aula, que a nossa aula hoje nós vamos dar continuidade, né? Também outro ponto que nós falamos na nossa última aula foi as fases da Lua. Então, as fases da Lua, ela passa por um ciclo de 29 dias, e que nesse ciclo de 29 dias a gente tem a fase da Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, né? E essas fases, elas vão se diferenciar pela questão da Lua refletir a luz solar. Então, dependendo de como ela está refletindo ou não essa luz do Sol, ela vai estar em determinadas fases que nós vimos na aula passada. Então, hoje nós vamos dar continuidade, então, falando sobre o eclipse solar e o eclipse lunar, né? Essa é a nossa aula de hoje, o eclipse solar e eclipse lunar. Vamos então entender a partir de agora a diferença, né, desses dois fenômenos. O eclipse, ele não é um fenômeno recente, é um fenômeno muito antigo. Só para vocês terem uma ideia, há 3.000 anos atrás, a humanidade ela já registrava, ela já observava esse fenômeno chamado de eclipse. E é um fenômeno natural, e é um fenômeno muito bonito de se ver, um fenômeno que chama a atenção. Então, o verbo eclipsar significa interceptar, ou seja, ofuscar ou tirar de vista. E aí isso ocorre, né, quando a Lua ela se posiciona entre a Terra e o Sol. Ou seja, ela vai estar eclipsando, né, a estrela Sol. Então, quando essa Lua ela se posiciona entre o Sol e a Terra, e faz com que a luz do Sol chegue, né, até nós, ou seja, é como se ela tampasse a luz solar, como se ela eclipsasse mesmo a luz solar, nós temos a formação, então, de um eclipse solar. Então, querida aluna, não esqueça, quando a Lua ela estiver se posicionando entre a Terra e o Sol, você já sabe que a gente tem a formação de um eclipse solar. Mas também existe uma outra posição em que a Terra ela fica entre o Sol e a Lua.
Olha só que interessante. Então, a Lua ela pode se posicionar entre a Terra e o Sol, e a nossa querida Terra também pode ficar no meio do Sol e da Lua. Então, quando essa Terra, quando nosso planeta Terra, ele fica entre o Sol e a Lua, ou seja, impedindo que a luz do Sol ilumine o nosso satélite natural, que é a nossa querida Lua, nós temos a formação, então, do eclipse lunar. Tá? Não esqueça. Então, o eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e aí fica impedindo que a luz do Sol chegue até a Lua. Então, quando a gente tem a Terra no meio do Sol e da Lua, a gente tem a formação, então, do eclipse lunar. E aí, para a gente entender esse fenômeno, primeiro a gente precisa entender a propagação da luz. Quando a luz ela é propagada, ela pode formar uma sombra, né? Ou então ela pode formar uma região chamada de penumbra, né? Isso dependendo da posição que aquele astro ele esteja no céu. Então, a luz, como a gente já sabe, ela se propaga em linha reta, certo? Então, significa que ela não volta, né? Ela não retorna para o objeto que está ali refletindo ela. Então, se você tem, vamos pegar aqui um exemplo da imagem aqui. Olha essa ilustração aqui. Se você tem uma lanterna, né? Essa lanterna, quando você liga ela, você já sabe que a luz que ela vai refletir vai ser em linha reta. E aí você coloca uma barreira aqui na frente dessa luz, desses raios, né? Dessa luz. O que que vai acontecer? Quando você colocar um objeto na frente da lanterna, o que que vai acontecer? Você vai ter depois do objeto a formação de uma região escura chamada de região de sombra. E essas regiões aqui, ó, nas laterais, que é onde eu estou marcando, que é a região que mostra, né, a luz por onde a luminosidade ela consegue passar, ou seja, ela consegue refletir para essas regiões, é chamada de região de penumbra. Então, essa região em que a luz ela consegue, né, passar aqui, meio que de forma superficial, é chamada de região da penumbra. E essa região aqui que a luz ela não consegue ultrapassar porque tem um obstáculo aí na frente e aí a região fica toda escura, é chamada de região de sombra, que é o que nós vemos aí claramente no exemplo. Então, quando ocorre esses eclipses, sempre vai haver essa formação da região da sombra e a região da penumbra. Então, a luminosidade ela não consegue atingir toda a área, né? Por quê? Porque existe ali um obstáculo, existe um astro ali, que pode ser a Lua ou pode ser a nossa própria Terra, em que quando os raios solares baterem nesse astro, vai o quê? Você vai ver a formação da região escura, que é a região da sombra, e a região da penumbra, que é essa região em que os raios solares eles conseguem alcançar de forma parcial. E aí, quando ocorre um eclipse, né, um eclipse solar ou um eclipse lunar, seja lá qualquer um dos dois, sempre vai haver essa formação dessa região da sombra e a região da penumbra. Só que existem regiões em que essa questão da luminosidade ela não vai ser nem percebida pelo fato da iluminação ser muito pequena. Então, vai ter regiões do planeta que a gente não vai conseguir enxergar quando acontecer esse eclipse. Mas já há regiões, né, que são regiões em que o eclipse ele é total, que nós vamos conseguir ver, né, essa região da sombra. Por quê? Porque o eclipse ele vai ser total, ou seja, vai conseguir tampar toda a região. O astro, né, vai conseguir tampar toda aquela região. Então, aí a gente tem um eclipse total. Quando essa região da penumbra, né, ela só aparece
uma certa região, a gente tem então que o eclipse parcial, né? Ou seja, onde o eclipse ele não é total, ou seja, não aparece tanto essa região da sombra, é mais a região da penumbra. Então, quando a gente tem esse eclipse parcial, é quando eu tenho essas regiões da penumbra aparecendo. Quando eu tenho o eclipse total, é quando a gente tem toda essa dimensão da região da sombra. E aí a gente tem que entender que não é tão simples assim a Lua e a Terra se posicionarem, né, entre os astros. Por quê? Porque eles são dois astros que têm dimensões muito diferentes, né? Então a Lua ela é bem diferente do nosso planeta Terra. É por isso que vai haver momentos em que o eclipse solar ou lunar ele vai acontecer de forma total ou parcial. E aí aqui na nossa imagem nós temos na primeira aqui o eclipse solar, eu tenho a estrela Sol. O eclipse solar é quando a Lua, né, ela está entre a Terra e o Sol. E aí você vê, ó, essa formação, né, da região da penumbra, onde eu tenho os raios solares, pelo menos uma parte dos raios solares sendo refletido, e tenho a região de sombra, que é a região totalmente escura, né? Já aqui nessa outra imagem eu tenho o eclipse lunar, onde eu tenho o Sol, aqui no meio a Terra e logo depois a Lua, né? E aqui nessa região também, entre a Terra e a Lua, eu tenho também a região da penumbra, né? Que é essa região em que os raios solares eles conseguem ultrapassar. E tenho também a região da sombra, né? Que é essa região de escuridão total. Então não esqueçam, eclipse solar é quando a Lua está no meio, né? Ou seja, está entre a Terra e o Sol. Eclipse lunar é quando a Terra está no meio, ou seja, entre a Lua e o Sol. E aí a gente tem mais uma representação aqui mostrando, né, essas duas regiões que são bem comuns quando acontece um eclipse. Então aqui você tem no eclipse solar a região de sombra, que é a região do eclipse total, e a região de penumbra, que é quando ocorre o eclipse parcial. Aqui na outra imagem você também tem etapas, né, do eclipse lunar. E aí você tem nessa região também a região de sombra e a região da penumbra, que é a região que passa a questão da luminosidade solar durante a etapa do eclipse. Então, meus queridos, essa foi então a nossa diferença, né, entre eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar, quando a Lua está no meio, entre a Terra e o Sol. Eclipse lunar, quando a nossa querida Terra está entre a Lua e o Sol. Vamos dar então continuidade aqui. Você irá fazer então a atividade de hoje. Página 29, questão 1, 2, 3 e 4, na página 29. Logo em seguida, você vai passar para a página 30. Página 30, questão 5, 6, 7, 8 e 9. Questão 10 também. Logo em seguida, você vem para a seção Zoom. Na seção Zoom, você vai ler esse texto complementar, né? É um artigo aí, em que você tem o título Superlua de Sangue com Eclipse, 150 anos de espera para o céu desta quarta-feira. Você vai ler esse texto complementar, esse artigo, depois você vai copiar essas duas questões da página 31 e vai responder no seu caderno de ciências. Logo em seguida você vem para o Hora de Estudo, você vai fazer a página 32, página 33 do seu livro, fazendo Hora de Estudo. A última página de hoje é a página 33 do seu livro didático. Agora vamos para o livro de atividade.
No livro de atividade do aluno, você vai fazer somente a página 15. Desculpem, você vai fazer a página 14, tá bom, meu querido aluno? Página 14 e a página 15. Certo? Então, hoje no livro de atividade, você vai finalizar, então, aí a página 14 e página 15 do seu livro de atividade. Até a questão 30, que é a última questão dessa unidade do livro de atividade. Então, meus queridos, a gente encerra, então, a nossa unidade, a unidade 3. Na próxima aula, eu aguardo vocês. Nós vamos estar dando continuidade, né, a nossos estudos. Na próxima aula, a gente já inicia, então, o nosso conteúdo da unidade 4, tá bom? E hoje a gente finaliza, então, a unidade 3. Finalizem essas atividades da página 14 e 15 do livro de atividade e do livro didático até a página 33 do Hora de Estudos, tá bom? Não esqueça, a professora vai estar deixando a atividade para casa, tá bom? Em PDF. Não esqueça, meu querido aluno, a atividade é para casa, a atividade que a professora vai estar deixando em anexo. Eu vou estar deixando também a atividade em anexo em PDF também dos meus alunos da educação inclusiva, tá? Meus queridos alunos de educação inclusiva, a professora vai estar deixando então aí em anexo para vocês a atividade adaptada da nossa aula de hoje, tá bom? Então é isso, meus queridos. Boa tarefa para vocês e até a próxima aula. Tchau!